Olá, então agora eu vou resolver os exercícios que eu tinha pedido para vocês fazerem da aula 9, da frente 3E. Vamos começar pelo 9.03. Então vamos lá. O iodo 131 é um radioisótopo usado na área médica. Um indivíduo sob procedimentos médicos recebeu uma determinada dose desse radioisótopo. Quantos dias levarão para reduzir a atividade radioativa em 93,75%? Ou seja, cair de 100% para o tanto que faltou, que é o 6,25%, né? 6,25% no organismo desse indivíduo. Dado, para resolver essa questão, considere que o tempo de meia-vida do iodo 131 no organismo humano seja de 8 dias. Então, para reduzir de 100% para 6,25%, esse aqui eu vou fazer pela lógica sem a fórmula, tá? Então, de 100% cai para 50%, que é a metade. Para isso, leva um tempo de meia-vida, que são 8 dias. Depois de 50% cai para 25%, mais um tempo de meia-vida. De 25% para 12,5%, mais um tempo de meia-vida. E de 12,5% para 6,25%, sempre caindo pela metade, né? E aí mais um tempo de meia-vida. Então, levaram 4 tempos de meia-vida, que é 4 vezes o 8 dias, que era o tempo de meia-vida do iodo. Então, o total é 32 dias. Tranquilo? 9.04. Uma explosão na usina nuclear de Fukushima, no Japão, devido a um tsunami, evidenciou o fenômeno da radiação de alguns elementos químicos, que alguns elementos químicos possuem e a qual acidentalmente podemos ser expostos. Especialistas informaram que Césio-137 foi lançado na atmosfera. Sabendo-se que o Césio-137 tem tempo de meia-vida de 30 anos, depois de 90 anos em uma amostra de 1,2 gramas de Césio-137 na atmosfera restam. Então, aqui, a lógica é o contrário, né? Ele deu que o tempo de meia-vida é 30 anos e pediu quanto vai sobrar depois de 90 anos. Então, do 1,2 gramas que começou depois de 30 anos, que é o tempo de meia-vida, vai ter metade. Então, 0,6 gramas. Depois de mais 30 anos, vai ter metade, que é 0,3 gramas. E depois de mais 30 anos, que aí soma os 90 que ele tinha pedido, né? Vai cair pela metade, 0,15 gramas. Então, é isso o tanto que sobra após os 90 anos. Letra B. 9.06. A meia-vida de 1 grama de um isótopo radioativo vale 18 horas. A meia-vida de 0,5 gramas desse mesmo isótopo valerá quanto? Aqui é aquilo que eu pedi para vocês se lembrarem. São importantes aquelas observações. Não importa a massa. Se for o mesmo isótopo, radioativo, o tempo de meia-vida é o mesmo. Então, são 18 horas. O 7. Em relação ao tempo de meia-vida do Césio-137, livre ou combinado, são feitas as afirmações seguintes. Ele faz algumas afirmações sobre temperatura, sobre pressão e sobre a forma como o Césio está ligado. E aí ele pede quais são corretas. O que você tem que lembrar? Que não importa a temperatura, não importa a pressão, não importa se o Césio está sozinho ou se ele está ligado com outras coisas, não muda o tempo de meia-vida. Então, as corretas é a 1B, a 2B e a 3A, que a resposta correta é a letra E. 9.08. O elemento radioativo Césio-137 é responsável pelo acidente que ocorreu em Goiânia, ou mais um acidente radioativo com Césio-137, além daquele de Fukushima, no Japão. É um emissor de partículas beta negativo e sua meia-vida é de aproximadamente 30 anos. Assinale as afirmativas corretas. Primeira, a partícula beta negativa, as partículas beta negativas são mais pesadas que as partículas alfa. Errado, né? A partícula beta não tem massa. E a alfa, a massa é 4. A 2. O Césio-137 é radioativo porque tem 137 nêutrons. Ele tem 137 de número de massa, né? Para calcular o número de nêutrons, você tem que fazer
A menos P, que é 137 menos 55. Então, com certeza não vai dar aquele 137 também. Tá errado. 4. O césio 137 se transforma em átomo de bário após emitir uma partícula beta negativa. Então, vamos lá. O césio 137 emitiu uma partícula beta, que é 0 e menos 1. Então, a partícula beta está do lado direito da flecha e formou alguma outra coisa. Então, vamos ver o que ele formou. Em cima, o número de massa não altera, né? Porque é 0 da partícula beta. Então, continua 137. E o 55 vai ter que virar 56 para somar com aquele menos 1 lá. Então, se você procurar na tabela periódica o elemento que tem número atômico 56, é o bário. Então, essa está correta. Número 8. Após 30 anos, todos os átomos de césio 137 de uma determinada amostra terão se desintegrado. Ele falou que o tempo de meia-vida é 30 anos, não a vida média, né? Então, não, após 30 anos, metade dos átomos terão se desintegrado. 16. A emissão de uma partícula beta negativa transforma o césio 137 em um de seus isótopos. Ó, vamos pegar aquele mesmo exemplo ali. Não é isótopo, né? Porque isótopo tem que ter o Z, o número de prótons, ou que é igual, o número atômico igual, né? Então, não, 55 não é igual a 56, não forma um isótopo, forma um isóbaro, né? Que tem o mesmo número de massa quando emite uma partícula beta. Tá errada. 32. Dada uma amostra de césio 137, após 30 anos, a metade dos átomos dessa amostra terá se desintegrado. Exatamente isso, porque o tempo de meia-vida é isso aí. 9.10 do Enem. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Ele fala bastante coisa ali, e aí depois ele fala. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalino-terrosos, que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Então, o que significa isso ali, ó? Esse gráfico? A cada 1.620 anos está caindo pela metade, né? Então, 1.620 é o tempo de meia-vida. Então, ele faz um monte de afirmações ali, depois vocês procurem os erros dela. A certa é a letra E, que diz assim: a amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, devido à desintegração radioativa. Essa é a certa. 9.12. O elemento carbono existe na natureza em 3 tipos de isótopos, a saber, carbono 12, 13 e 14. Carbono 14 é aquele da datação radioativa, né? A espécie carbono 14 reage com o oxigênio atmosférico, formando dióxido de carbono marcado, que é o CO2-14, que é absorvido durante o processo de fotossíntese pela qual se opera sua incorporação à cadeia alimentar. Quando ocorre a morte do organismo fotossintetizador, cessa a incorporação de CO2-14. A partir desse instante, o teor de carbono 14 passa a decrescer devido à reação de desintegração radioativa mostrada a seguir. Então, o carbono 14 emite uma partícula beta, forma o nitrogênio 14, que tem tempo de meia-vida de 5.600 anos. A técnica de datação com carbono radioativo é baseada no conhecimento acima e tem sido muito utilizada para determinar a idade de plantas fossilizadas. Considerando essas afirmações, é correto afirmar: primeira, após 5.600 anos, não mais existirá o isótopo carbono 14 na Terra? Não existirá? Tudo errado, né? Primeiro que é só metade, e não é na Terra, é naquela planta, né? Segunda, o nitrogênio 14 apresenta igual número de prótons, elétrons e nêutrons. Então, vamos ver, prótons e elétrons você olha embaixo, é 7, né? E nêutrons você tem que fazer A menos P, então 14 menos 7, que também dá 7.
Então, sim, está correta. 4. As espécies carbono 12, 13 e 14 apresentam-se com diferentes números de prótons. Não, porque olha ali, prótons você olha embaixo, são todos iguais. O que é diferente é o número de massa e, consequentemente, o número de nêutrons. 8. Uma partícula beta 0-1 tem características de massa e carga semelhantes às do próton. Não, semelhantes à do elétron. 16. A reação acima está incompleta, pois o carbono apresentado como reagente não aparece como produto. Ah, tá errada, né? 32. A amostra de uma planta fossilizada que apresenta teor de carbono 14 igual a 25% daquele encontrado em um vegetal vivo apresenta a idade de 11.200 anos. Então, tem que decair de 100% para 25%. Então, tá ali, de 100 para 50 e de 50 para 25. E cada uma dessas etapas leva 5.600 anos, que é o tempo de meia-vida que foi dado lá, né? Então, sim, somando dá 11.200 anos. Essa está correta. 14. Em 2011, celebramos o Ano Internacional da Química. Além disso, 2011 é também o ano do centenário do recebimento do Prêmio Nobel de Química por Marie Curie, que foi a primeira cientista a receber 2 prêmios Nobel, o primeiro de Física, em 1903, devido às suas contribuições para as pesquisas em radioatividade, e o segundo em 1911, pela descoberta dos elementos rádio e polônio. O polônio não possui isótopos estáveis, todos são radioativos, dos quais apenas o polônio 210 ocorre naturalmente, sendo gerado por meio da série de decaimento do rádio. A seguir são ilustrados 2 trechos da série de decaimento do rádio.